Oi, gente, tudo bem? Bom, então a gente vai continuar com os nossos temas de adolescência, hormônios, puberdade, sexualidade e afins. Então, na aula de hoje, como vocês devem estar vendo aqui na tela, a gente vai falar sobre os hormônios e a influência deles nos ciclos do nosso corpo, certo? Bom, primeira coisa eu queria perguntar, vocês sabem como o nosso corpo coordena e regula as suas funções? Então, para que o nosso corpo funcione direitinho, ele tem uma série de mecanismos de controle e de regulação. E esses mecanismos estão ligados a dois sistemas: o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre o sistema nervoso e mais sobre o sistema endócrino. Bom, o sistema nervoso ele vai ser composto basicamente pelo seu encéfalo, pela sua medula espinhal e os seus nervos, e ele vai coordenar as funções do seu corpo através de impulsos nervosos. Então, que vão lá passando pelos neurônios, aquelas células especiais do sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso também faz a captação das mensagens do organismo. Então, tudo aquilo que a gente sente externamente, então, a luz, o toque, o cheiro, tudo isso é captado pelo sistema nervoso e também as mensagens internas, do tipo, tem comida no estômago, preciso digerir, ou tem pouco açúcar no sangue, vamos sentir fome, coisas assim. O sistema endócrino regula a função dos órgãos através de substâncias chamadas hormônios, que a gente vai ver mais em detalhe daqui um pouquinho aqui na aula. Bom, o sistema nervoso, como vocês podem ver aí, dentro desse desenho do homenzinho, em amarelo está representado o que a gente chama de sistema nervoso central, que faz justamente a decodificação dessas mensagens e comanda as reações do corpo. Então, quem é o sistema nervoso central? O encéfalo, que é o cérebro, mais o bulbo, a ponte, as partes mais de baixo aqui do cérebro. Então, tudo isso forma o encéfalo. E a medula espinhal, que são os neurônios, que é a parte nervosa que passa dentro da coluna. A outra parte do sistema nervoso é chamada de sistema nervoso periférico, que nada mais são do que os nervos. O sistema periférico tem, então, a função de receber os impulsos, tanto internamente do corpo, quanto os impulsos externos, e também de realizar as funções comandadas ali pelo encéfalo, pela medula. Então, são os nervos que sentem, por exemplo, o toque e que fazem o seu braço se mexer. Essa, então, é a função do sistema nervoso periférico. Ele se integra com o sistema endócrino, que é o próximo tema que a gente vai falar. Bom, o sistema endócrino ele é composto por glândulas, e glândulas podem ser de dois tipos. Na verdade, o sistema endócrino é composto por um só dos tipos de glândulas. Mas vamos lá. O primeiro tipo de glândula, a gente chama ela de exócrina. Então, exo é fora, certo? Endo é dentro. As glândulas exócrinas não são parte do nosso sistema endócrino. Por quê? Porque as glândulas exócrinas, elas não produzem hormônios, elas produzem quaisquer outras secreções do seu corpo. Por exemplo, suor, saliva, a oleosidade da pele, lágrimas e assim por diante. Então, se vocês olharem aí no desenho, as glândulas exócrinas, elas têm um canalzinho que a gente chama de ducto dentro delas. E é nesse canalzinho que as células que produzem a secreção liberam a secreção e esse tubo, esse ducto, libera a secreção já na superfície do órgão. Então, por exemplo, as suas glândulas lacrimais ficam todas aqui, certo? Perto do canalzinho da lágrima, e liberam a lágrima diretamente no canal que joga ela aqui para a superfície, certo? Então, elas não precisam do nosso sistema circulatório. As glândulas endócrinas, aí sim, fazem parte do sistema endócrino.
que significa isso? Que elas produzem hormônios. Os hormônios, eles não são liberados na superfície do órgão, eles são liberados no nosso sistema circulatório. Então, se vocês olharem aí no desenho, vocês vão ver que tem um monte de células no meio e um tubinho rosa em volta. Esse tubinho rosa, na verdade, representa um vaso sanguíneo. Então, as glândulas endócrinas, elas produzem o hormônio e liberam o hormônio na corrente sanguínea. E é através da corrente sanguínea que ele vai agir pelo corpo todo. Bom, o que é uma glândula no final das contas? Uma glândula é um conjunto de células que tem como função secretar substâncias. E aí, dependendo de onde e como essa substância é secretada, ela pode ser classificada como uma glândula exócrina, então produz secreções no geral, diretamente ali na superfície do órgão, ou glândula endócrina, que produz hormônios liberados na corrente sanguínea. Para a gente hoje, vão ser importantes as glândulas endócrinas. Então, a gente vai estudar a ação hormonal. Gente, é importante a gente saber que os hormônios, eles são liberados sempre em pequenas quantidades. O efeito dele é sistêmico, ou seja, pelo corpo todo, e ele é duradouro. Então, não é uma coisa passageira, tá bem? É importante a gente ter isso em mente. Bom, quais são e quantas são as glândulas endócrinas do nosso corpo? Vocês conhecem alguma? Agora, eu vou mostrar para vocês todas as glândulas endócrinas e exócrinas que a gente tem. Todas as glândulas endócrinas que a gente tem no corpo. Então, todas as glândulas produtoras de hormônio. Bom, bem no meio do nosso cérebro, aqui perto da base do cérebro, assim, bem no meio do crânio, a gente vai ter duas glândulas super importantes. A primeira dela é chamada de hipófise e a segunda é o hipotálamo. A hipófise é uma glândula que a gente chama de glândula mestra, porque ela regula a função de várias outras glândulas e de vários outros órgãos. Então, é aí na hipófise que a gente vai ter o hormônio do crescimento e vários outros. O hormônio que faz as pessoas com útero ovularem. O hipotálamo, ele também produz hormônios super importantes e reguladores, e ele estoca esses hormônios numa parte da hipófise. Então, a hipófise e o hipotálamo trabalham em conjunto. A hipófise tem duas partes, uma que produz hormônios e a outra que guarda hormônios do hipotálamo. E o hipotálamo produz hormônios que estoca na hipófise. Aqui, na região do gogó, vocês vão ver que está marcadinho aí em vermelho e o nome está deslocado. Então, bem aqui na região do gogó, a gente vai ter um conjunto de glândulas chamadas tireoide e paratireoide. Então, se você apertar com cuidado, sem muita força, vocês vão sentir essa glândula aqui. Essas glândulas são importantes na produção de hormônios que vão controlar o metabolismo do corpo. Então, esses hormônios são conhecidos como T3 e T4. Pessoas que têm uma produção muito acima da média desse hormônio, a gente diz que elas têm hipertiroidismo. Então, as características são uma pessoa com o corpo muito quente, batimentos cardíacos sempre muito acelerados, muito ansiosa, aquela pessoa que come e nunca engorda, porque o metabolismo é muito acelerado. Por outro lado, as pessoas que produzem menos desses hormônios do que o necessário, a gente diz que elas têm hipotiroidismo. E os sintomas são exatamente o contrário, certo? Então, são pessoas com batimento cardíaco muito lento ou mais lento do que a média. São pessoas que são mais frias, mais sonolentas, até passam às vezes por preguiçosas, comem e engordam com muita facilidade, mesmo que não comam muito, certo? Então, alguns desses sintomas podem ser indicativos de que você precisa procurar um médico endocrinologista.
Quando esses hormônios estão na quantidade correta, essa pessoa funciona normalmente, ela não tem nenhuma questão médica a ser resolvida. É importante que esses hormônios dependem do iodo para serem feitos. Então, o iodo ele é muito comum em alimentos que vêm do mar, mas para as pessoas que não moram no litoral ou que não se alimentam de produtos vindos do mar, ele pode ser muito difícil de conseguir. E aí isso gera uma condição de inchaço nessa região que a gente conhece como bóstio endêmico. Então, é por isso que se você olhar lá no seu sal de cozinha, vai estar lá sal iodado, ou sal fortificado com iodo, alguma coisa assim. Então, junto com o nosso sal de cozinha, vem íons de iodo misturados para garantir, certo, que o seu organismo vai conseguir a quantidade necessária de iodo para produzir os hormônios. E aí a gente, iodando o sal, resolveu um problema de saúde pública. Essa glândula azul que está marcada aqui no meio do peito, ela não é, né? A gente já falou, as paratireoides e as tireoides. Ela é chamada de timo e ela vai desaparecendo conforme a gente cresce. Ela é importante aí para o nosso sistema de células brancas, certo? O nosso sistema imune. Então, ela é muito importante na infância para ajudar a desenvolver o nosso sistema imune. E depois, na vida adulta, outras partes do corpo fazem essa função. Em cima dos nossos rins, então na região das costas, aqui perto, certo, do final aqui das costelas, em cima dos rins a gente vai ter as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais produzem alguns hormônios, mas talvez o mais conhecido seja a adrenalina. Então, quando você toma um susto e dá aquele frio na barriga e aquela sensação estranha no corpo, sabe? Isso é efeito desse hormônio chamado adrenalina, que é um hormônio liberado no estresse. E aí, ele prepara o seu corpo para uma situação onde você vai ter que fugir ou que você vai ter que lutar, certo? Você tem que estar atento ao ambiente. O pâncreas, que fica aqui também, certo, próximo à região do final das costelas, mas na parte da frente do corpo, produz tanto secreções exócrinas quanto hormônios. Então, ele participa lá do sistema digestório, produzindo suco pancreático, então uma secreção exócrina, e produz 2 hormônios super importantes, como glândula endócrina. Então, ele é uma glândula mista. Que hormônios são esses? A insulina, que todo mundo já deve ter ouvido falar, e o glucagon. Então, a insulina e o glucagon, eles têm ações opostas no corpo. A gente chama isso de ações antagônicas. A insulina, ela é liberada quando a gente tem uma grande quantidade de açúcar no sangue. Então, logo depois que a gente come, certo? A gente vai fazendo a digestão e o nosso corpo vai absorvendo esses nutrientes e esses açúcares. E eles vão para a corrente sanguínea para serem distribuídos para o corpo. Quando a concentração de açúcar aumenta muito, certo? O nosso sistema nervoso entende, avisa o pâncreas e ele libera esse hormônio insulina, que faz com que as células consigam absorver esse açúcar, empacotar ele na forma de um açúcar bem maior, chamado glicogênio, e guardar. Então, reserva de energia. Depois, conforme o corpo vai gastando energia e vai gastando esses açúcares, o corpo libera o outro hormônio, chamado de glucagon. E ele faz exatamente o contrário. Ele avisa as células para que elas quebrem aquele açúcar maior, o glicogênio, e liberem na corrente sanguínea o açúcar, a glicose. E aí, é essa glicose que vai para as células para servir de fonte de energia para elas funcionarem. Então, o balanço desses dois é que promove um bom funcionamento das nossas células. Mas as células podem se tornar resistentes à insulina, ou seja, mesmo que tenha insulina ali, elas não entendem direito o recado, então a glicemia fica alta, ou o pâncreas pode ir perdendo a sua capacidade de produzir esse hormônio, a insulina. Então, qualquer um dos dois casos gera um quadro médico que a gente conhece como diabetes. E aí, por último, e que vão ser o foco da nossa aula de hoje, são as gônadas, então os ovários ou os testículos. Então, esses órgãos são
glândulas endócrinas, produtoras dos hormônios sexuais. Então, nas pessoas que têm útero, a gente vai ter os ovários produzindo o estrogênio e a progesterona. E nas pessoas que têm pênis, a gente vai ter os testículos produzindo a testosterona. É importante também a gente saber que não são só esses dois órgãos que produzem os hormônios sexuais. Eles são os responsáveis pela maior parte da produção, certo? Então, mulheres ou pessoas com útero também têm uma pequena quantidade de testosterona no corpo, e homens ou pessoas com pênis e testículos vão ter também um pouco dos hormônios sexuais femininos, certo? O que define quais características aquele organismo vai ter mais ressaltadas, então, por exemplo, se vai ter muita barba ou se vai ter seios, é a quantidade desses hormônios que circulam no corpo. Bom, então, qual a relação disso tudo, de todos esses hormônios, de todas essas glândulas com a puberdade? A gente já sabe, então, que a puberdade é esse período de amadurecimento sexual do organismo. Se é um período de amadurecimento sexual, ele está relacionado intimamente com os hormônios sexuais produzidos pelas gônadas. Então, quando a gente chega ali a partir dos 9, 10 anos, as nossas gônadas estão ali mais ativas no seu processo de amadurecimento, estão concluindo o seu processo de amadurecimento, e elas começam a secretar em maior quantidade os hormônios sexuais, que vão gerar mudanças no corpo, que a gente já falou um pouco na aula passada, conhecidas como caracteres ou características sexuais secundárias. Então, as características sexuais primárias são basicamente a genitália, que é o que permite a gente olhar para um indivíduo e dizer qual é o sexo biológico dele. Então, essa pessoa aqui tem uma vulva, tem uma vagina, úteros, ovários, então ela é dita uma fêmea ou uma mulher. Aquela outra pessoa tem testículos, tem pênis, então ela é dita um homem ou ela é dita um macho, certo? Um aparelho masculino. Então, esse é o sexo biológico. As características sexuais secundárias vêm na puberdade, que transformam aquele corpo de criança, certo? Num corpo de um adulto daquele sexo. Então, o crescimento dos seios, a barba, engrossamento da voz, menstruação, tudo isso característica sexual secundária. Vamos dar uma olhada aqui. No caso de uma mulher ou uma pessoa com útero e ovários, esses hormônios vão causar algumas alterações no corpo. Então, a gente vai ter aqui dos 9 até os 20 anos essas alterações. Então, começa desenvolvendo os seios, os pelos das axilas, os pelos da região íntima, chamado pelos púbicos. Depois, alarga um pouco o quadril, então ganha esse formato, certo? De ancas mais largas, afina um pouco a cintura. Começa a menstruação, esse é o período que a gente fala de maturação sexual. Depois vai aparecer acne, certo? Para algumas pessoas vai aparecer acne. E quando esse processo todo termina lá nos 20 anos, é o fim da puberdade. E além disso, certo? A gente chega no máximo do nosso tamanho. Então, essas são algumas das características sexuais secundárias de pessoas com úteros ou mulheres cis. Agora, em pessoas com pênis e testículos ou em homens cis, as mudanças são um pouco diferentes. Essas pessoas vão crescer, obviamente, mas as mudanças que vão acontecer vão ser outras. Então, começa ali com o desenvolvimento e o crescimento do pênis e dos testículos. Aí vai aparecer os pelos púbicos, os pelos axilares, a barba, engrossa a voz. Aparece também a acne. Muda o formato do corpo, certo? Fica um pouco mais troncudo, alarga um pouco os ombros. Então, todas essas mudanças são as características sexuais secundárias, que é o que faz com que a gente bata o olho numa pessoa e leia aquela pessoa como sendo do sexo masculino, certo? Isso não tem a ver, gente, com o gênero, ok? Só com o sexo biológico, de acordo com os hormônios.
Agora, os hormônios também são responsáveis por ciclos muito importantes dentro do corpo. E um desses ciclos, que é o que a gente vai olhar agora, é o ciclo menstrual, que acontece com as pessoas que têm, com a maior parte das pessoas, que têm úteros e ovários. Bom, como é que acontece o ciclo menstrual? Vocês vão ver aí na barrinha de cima que tem uma numeração de 1 a 29, certo? Essa é uma contagem de dias. Bom, o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação. Então, desceu a menstruação, dia 1. E é a partir dali que a gente vai contar até o último dia antes da próxima menstruação. Então, o ciclo menstrual é esse intervalo entre o primeiro dia de uma menstruação e o último dia antes de descer a próxima menstruação. E ele varia um pouco entre 28 a 31 dias, certo? Alguma variação aí é normal. Então, alguma coisa entre 28 e 31 dias. Se o ciclo for muito mais curto, por exemplo, a menstruação vem a cada 15 dias, ou não, vem a cada 35, 40 dias, vale a pena dar uma conversada com um ginecologista ou uma ginecologista sobre isso, ok? O ciclo não é regulado desde que a menina ou que a pessoa com útero começa a menstruar. Ele vai regular depois da puberdade, então lá para os 20 anos, mas é importante ficar de olho, certo? Se tiver alguma variação muito, muito grande nesse período, vale a pena conversar com o médico. Então, vamos lá. Dia primeiro dia do ciclo, desceu a menstruação. Então, começa a contar. A menstruação vai durar aí de 3 a 7 dias, numa média de 5 dias. E esse é a fase onde o endométrio descama. Então, o endométrio é uma camada de células que cresce por dentro do útero e é ela que é responsável por fixar ali o embriãozinho depois da fecundação. Então, o embrião se fixa no endométrio e a partir dali se desenvolve, certo? Então, desenvolve a placenta, a bolsa e o próprio embrião. Mas quem começa esse processo é o endométrio. Se não acontece a fecundação, esse endométrio descama. E ele descama virando a menstruação. Essa descamação dura nessa média aí, de 3 a 5 dias. De 3 a 7 dias para algumas pessoas. É importante a gente saber, gente, que a menstruação, ela não é um mar de sangue, certo? A maior parte do que a gente vê e olha ali e parece sangue, é, na verdade, o endométrio se desfazendo, certo? De sangue mesmo a gente perde bem pouco, alguma coisa perto aí de 25 ml, entre 10 e 25 ml por menstruação, certo? Então, não perde rios de sangue, não perde litros de sangue. Se a perda de sangue é muito grande, a gente chama isso de hemorragia e precisa de cuidados médicos, beleza? Então, se o fluxo for muito, muito, muito intenso, durar muito mais do que 7 dias, 5 dias, vale a pena conversar com um médico também. Passamos da menstruação, descamamos, então, todo o endométrio. O útero precisa se preparar de novo, é um novo ciclo, certo? Então, logo depois do final da menstruação, começa a se desenvolver uma nova camada, certo? De endométrio, para ficar pronto para receber aquele embrião fecundado, caso haja aquele zigoto, aquele ovo fecundado, caso haja fecundação. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, se vocês olharem aí no mapa, vocês vão ver a representação do ovário em verdinho. O ovário começa a amadurecer um novo óvulo, um novo gameta. Mais ou menos na metade do ciclo, acontece o que a gente chama de ovulação. Então, o ovário libera esse gameta, então ele sai do ovário e vai ser encaminhado ali para as tubas uterinas, aqueles bracinhos em volta do útero. Então, esse é o período de ovulação. Nesse período de ovulação é o que a gente chama também de período fértil. Então, os 3 dias antes até uns 3 dias depois da ovulação, é possível, mais provável que aconteça a fecundação. Então, que aquela pessoa possa engravidar. Por que 3 dias antes? Porque 3 dias é mais ou menos o máximo de tempo que espermatozoides conseguem permanecer vivos
dentro do corpo daquela pessoa, então ali dentro do útero. Então, uma relação desprotegida 2 ou 3 dias antes da ovulação pode sim engravidar, porque esses espermatozoides ficam vivos ali por algum tempo, certo? Da mesma maneira, o óvulo ele não fica bom para sempre, né? Ele não fica viável para sempre, ele vai durar aí uns 3 ou 4 dias. Então, esse é o período de 3 a 4 dias depois da ovulação, onde é mais provável uma gravidez. Então, esse é o chamado período fértil. Dá mais ou menos uma semana no meio do ciclo. Vale lembrar, gente, que isso não é uma regra, certo? Existem variações de pessoas para pessoas, de pessoa para pessoa, e, enfim, não dá para a gente se basear na chamada tabelinha, certo? Para evitar gravidezes, ela não é confiável. Passado esse período da ovulação, da fase fértil, se não acontece a fecundação, o seu corpo entende, poxa, preciso me desfazer disso tudo e me renovar, certo? Preciso de um novo endométrio para o mês que vem. Então, preciso descamar esse daqui. Ele vai diminuindo a concentração de hormônios, que faz com que esse endométrio se descame, certo? E aí comece uma nova menstruação. Conforme os hormônios vão caindo, isso mexe também não só com o equilíbrio ali dos nossos órgãos internos, mas também com o jeito como a cabeça daquela pessoa, certo? E funciona. E é o que a gente chama de TPM, certo? Então, vai alterar o humor, o sono. Às vezes a pessoa pode ficar mais chorona, mais brava, sentir mais fome, menos fome, se sentir mais cansada. Tudo isso é ação hormonal, certo? Então, a TPM não é uma frescura, não é uma invenção. Ela realmente acontece porque aquele corpo está passando por uma queda na quantidade de hormônios, certo? E também gera outros efeitos no corpo, inchaço e deixa os seios doloridos, retém mais líquido, muda às vezes o jeito até como os intestinos funcionam, certo? Então, quando esses hormônios chegam no mínimo da sua concentração, o endométrio começa a descamar e aí a gente começa um novo ciclo menstrual, certo? Com a menstruação. Vou falar só mais uma coisinha aqui para vocês, que é sobre os hormônios. Então, não são só os hormônios ovarianos, certo? Que se envolvem no ciclo menstrual. Tem também 2 hormônios produzidos, lembram? Pela hipófise. Então, é aquela glândula aqui na base do nosso cérebro. Vamos lá. Embaixo dessas bolinhas verdes, que são os ovários, a gente vai ter o ciclo de 2 hormônios, os hormônios ovarianos. Então, logo no começo do ciclo, então logo quando a gente está menstruando, a gente tem uma quantidade bem baixa desses hormônios. E aí começa a crescer primeiro a quantidade de estrogênio produzido ali pelos ovários. Esse estrogênio chega no máximo da sua concentração quando acontece a ovulação, e depois ele diminui de quantidade. Ao mesmo tempo em que o estrogênio está caindo, o outro hormônio produzido pelo ovário, chamado de progesterona, ele aumenta a quantidade. Vou explicar por quê. O estrogênio está mais relacionado com a maturação, o amadurecimento daquele gameta. Depois que o gameta está maduro e liberado, ele tem que ser mantido bom, viável, saudável. E aí quem faz isso não é o estrogênio, é a progesterona. Então por isso que acontece essa alteração, certo? Na quantidade de hormônios. A progesterona, então, vai se manter mais alta ali durante o período fértil, até alguns dias antes da menstruação. E vai manter esse óvulo bom e possível de ser fecundado. Então, esses são os hormônios ovarianos. Começa com estrogênio, amadurece ali o óvulo. Quando ele é liberado, quando ovula, cai a quantidade de estrogênio e aumenta a de progesterona, que vai manter o óvulo saudável. Embaixo, a gente vai ver outros 2 hormônios, os hormônios hipofisários, que são 2. Um conhecido como FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o outro que é o LH, hormônio luteinizante. O FSH está representado em roxinho e ele começa a ser liberado em maior quantidade ainda no período menstrual, então logo ali nos primeiros dias da menstruação. E o que ele vai fazer? Ele vai estimular o seu ovário a amadurecer um novo óvulo,
certo? Então, um novo folículo. Por isso que ele é o hormônio folículo estimulante. E ele chega no máximo de concentração lá na ovulação. Então, a quantidade de FSH aumenta até a ovulação para amadurecer aquele óvulo. Quando o óvulo está maduro e ele é liberado, a quantidade de FSH cai. Ao mesmo tempo, a sua hipófise está liberando um hormônio chamado LH, que é o luteinizante, que também vai chegar no máximo na ovulação. E o que ele vai fazer? Justamente é ele que estimula o ovário a liberar aquele óvulo. Depois de liberar aquele óvulo, certo? A gente mantém uma quantidade desses dois hormônios, que também vai manter ali o endométrio e o óvulo bons por uns dias. Se não acontecer a fecundação, o corpo não recebe esses sinais de manter tudo isso funcionando. Então, a quantidade desses dois hormônios cai drasticamente. Se vocês verem, olha, tem um pedaço ali que nem aparece quase, certo? A curva dos hormônios. Nesse período que é a TPM. Então, quando caem muitos os hormônios, a gente vai ter aí a fase de TPM, que é o corpo sem receber os hormônios que ele recebia antes, então ele fica meio bagunçado. E aí, quando isso chega no mínimo da concentração, menstruação. Menstruou, começa tudo de novo, começa a aumentar gradativamente a quantidade de hormônios no corpo, certo? Então, é assim que funciona o ciclo menstrual. Bom, agora que eu falei um pouco sobre esses ciclos e tudo como funciona, a gente vai discutir tabelinha mais na próxima aula, certo? Que é a aula sobre contracepção. Mas já vale ter aí na cabeça que, como existe variação de pessoa para pessoa, como nem sempre a ovulação acontece exatamente no meio do ciclo, mesmo que o seu ciclo seja regulado. Como o ciclo não é completamente regulado até o final da puberdade da adolescência, então até lá nos 20 anos, esse ciclo não é completamente regulado, não dá para acreditar na tabelinha como método contraceptivo, certo? Então, acreditar que fazer a tabelinha vai fazer com que você não engravide é uma grande mentira, porque o corpo não funciona como uma máquina, certo? Então, varia de pessoa para pessoa. Muitas vezes a gente não consegue nem saber direito quando é que está ovulando. Então, se a gente errar por um dia esse período fértil, a gente pode engravidar sem querer, certo? Então, tabelinha, não. Vocês podem manter uma tabelinha para conhecimento próprio, certo? Para ter uma ideia de entender por que é que o humor está desse ou daquele jeito, por que é que o corpo está sentindo desse ou daquele jeito, mas nunca para evitar gravidez. Agora eu tenho algumas perguntas de vocês, daquele formulário que vocês me mandaram, certo? Para responder. Então, por que acontece a menstruação? Porque diminui a quantidade de hormônios quando não acontece a fecundação, e aí acontece essa descamação do endométrio, levando embora, além daquele endométrio que não foi utilizado, o gameta, certo? Feminino, ou o óvulo, e um pouquinho de sangue que é liberado ali quando esse endométrio se descola da parede do útero, porque tem bastante vaso sanguíneo, mas é bem pouquinho mesmo, certo? A proporção é mais endométrio do que sangue. Por que os pelos só crescem quando a gente está maior? Justamente pela ação dos hormônios. Então, os hormônios estimulam o crescimento dos pelos no corpo e também o escurecimento desses pelos. Então, é por isso que criança tem pelos clarinhos e depois ali da puberdade da adolescência, esses pelos engrossam e ficam mais escuros. Isso acontece em proporções diferentes para cada pessoa, certo? Então, tem pessoas que vão ser mais peludas, com pelos mais escuros, e tem pessoas que vão ser menos peludas, com pelos mais claros. Então, é normal, certo? Então, mesmo que você seja adolescente e já tenha bastante pelos, tá tudo bem. Qual o motivo que desperta essa rebeldia do adolescente? Como eu disse, o seu corpo está começando a produzir hormônios novos em maior quantidade, certo? Então, o seu cérebro também precisa se adaptar a isso. E é isso que gera essas variações de humor. Além de, se você for uma pessoa que tem útero, certo? Ter essa variação mensal, mais ou menos, que
relaciona aí com o ciclo menstrual, e aí pode gerar essas variações de humor. É verdade que algumas vacinas dão mais hormônios, ou seja, fazem a gente produzir mais hormônios? Não, isso é mentira. As vacinas não estão relacionadas com a produção de hormônio nenhum, certo? As vacinas vão estimular o seu sistema imune para que ele saiba como reagir a agentes causadores de doenças, mas nada relacionado aos seus hormônios. Do que é feita a menstruação? Quanto sangue perde? Essa eu já respondi, certo? Então, endométrio e o gameta não utilizado e um pouco de sangue. E o sangue que perde são alguns ml, certo? De 10 a 25 ml por menstruação. O que é a cólica? A cólica é uma dor causada pela contração do útero durante o período menstrual. Então, o útero precisa se contrair para liberar, expulsar, certo? Aquele endométrio. Quando isso acontece com muita força, gera um pouco de cólica. Outro motivo que pode dar cólica é um processo inflamatório. Então, alguma coisa que esteja gerando uma inflamação. Então, se tem cólica acontecendo, provavelmente tem alguma coisa aí na sua rotina que você possa ajustar para sentir menos dor. Então, dormir melhor, tomar mais água, se alimentar melhor, dormir, né? Já falei isso? Ou se essa cólica for muito, muito, muito forte, vale a pena a gente conversar com um médico para ver se não tem nada mais acontecendo ali, se não tem nenhum tipo de inflamação que precise ser tratado. Quanto tempo dura a menstruação? Então, de 3 a 7 dias, numa média de 5 dias, onde mais intenso no começo, e aí a quantidade e o fluxo diminui mais próximo do fim. Por que as meninas ficam sensíveis e com raiva, né? Então, as pessoas que têm útero ficam mais sensíveis durante ali o período pré-menstrual por causa dessa mudança na quantidade de hormônios. Por que a axila escurece quando depila? Isso não tem nada a ver com os hormônios. Mas quando a gente depila ou raspa, a gente pode gerar uma inflamação daquelas células da pele e das células que produzem o pelo. E quando essa inflamação acontece, elas produzem mais pigmento. Por isso que gera esse escurecimento. Não acontece para todo mundo, varia de corpo para corpo, mas é mais comum em pessoas com peles mais escuras. Então, quanto mais escura for a pele, mais comum é de que essa inflamação aconteça e esse escurecimento aconteça. É normal meninos da idade de vocês, aí nos 13 anos, terem gogó? Pode ser, certo? Como eu disse, a variação dos hormônios é diferente um pouquinho para cada pessoa. Então, se você já tem gogó, é normal, beleza? Seria anormal numa criança. Então, antes ali dos 9, dos 10 anos. Mas na idade de vocês, tá de boa. Por que dá vontade de fazer xixi no chuveiro? Isso também não tem nada a ver com hormônios. É só o cérebro de vocês que associa a água, o barulho, certo? Ou até a umidade ali no corpo com a vontade de fazer xixi se a bexiga estiver cheia. Então, por isso que quando a gente entra no chuveiro, dá vontade de fazer xixi. Às vezes até quando a gente entra no mar ou na piscina, certo? Então, é só o cérebro de vocês lembrando, a bexiga tá cheia, precisa esvaziar. Por que os homens não sentem cólica ou não menstruam? Então, homem cis, certo? Porque eles não têm útero e nem ovário. Se forem homens trans, eles podem sim menstruar e sentir cólica. As pessoas com útero podem engravidar até quando? Então, até um período que a gente chama de menopausa, que é quando as menstruações não acontecem mais. Então, a gente tem a infância, onde o corpo ainda não está desenvolvido. A partir ali da puberdade, acontecem as menstruações, que dizem que aquele sistema já está pronto para gestar. E lembra que não é porque os ovários e os úteros estão prontos que o resto do organismo está. E aí é um problema, certo? A gravidez na adolescência. Mas depois de uma certa idade, lá nos 40 anos, a taxa de produção de hormônio cai muito. Então é muito mais difícil de sustentar uma gravidez. Também podem acontecer erros na hora do amadurecimento do gameta, que podem gerar ali embriões com algum tipo de problema e às vezes nem consegue levar para frente a gravidez.
E a partir de quando um homem pode engravidar uma mulher? Ou a partir de quando uma pessoa que tem pênis e testículos consegue engravidar uma pessoa que tem úteros e ovários? Desde a sua primeira ejaculação. Então, do mesmo jeito que a pessoa com útero consegue engravidar a partir da sua primeira menstruação, uma pessoa com pênis consegue engravidar uma outra pessoa a partir da primeira ejaculação, que então mostra que aquele organismo já produz espermatozoides. Tinha uma pergunta aqui também, vou falar rapidinho sobre ela, de qual é o problema da gravidez na adolescência. Então, além de ser um possível risco para a saúde, já que o organismo não está completamente desenvolvido, então ter uma gestação ali pode colocar em risco a saúde daquela pessoa de várias maneiras, e, inclusive, a daquele embrião, daquele feto, também tem um problema social, certo? Então, ter um filho para cuidar muitas vezes impede ou dificulta o acesso daquela pessoa à educação, a emprego, a fazer uma faculdade, às vezes até a terminar o ensino básico, certo? Então tem essas duas questões, tanto a questão de saúde daquele corpo que não está completamente desenvolvido, a gente já sabe que a puberdade e a adolescência vão acabar lá perto dos 20 anos, quanto a questão social, beleza? Espero que tenha sido útil e interessante para vocês, e a gente se vê na próxima aula. Um beijinho!